E eu gostaria de convidar agora a Ângela Cirino, ex-coordenadora do capítulo 836 de Goiás, profissional em marketing, que vai dar mais um testemunho. Boa tarde, meninas. Eu acho que vocês não ouviram. Afinal de contas, eu chamei vocês de meninas. Se alguém chamar a gente de menina que passou dos 30, né, a gente tem que perguntar que é presente, né? É um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu gostaria de pedir que quem estivesse sentado, que não estivesse numa posição confortável, que pudesse virar as cadeiras, porque Deus tem muita coisa boa para nós nessa tarde. Depois chega em casa com torcicolo, né? Não dá certo. Queridas, eu quero chamar vocês de amigas nessa tarde, porque só alguém que tem amigas tem a coragem de abrir o seu coração e contar a sua vida e a sua história, né? Como a nossa amiga já acabou de contar a sua história. Eu sou filha de um casal de nordestinos ali do Ceará, uma terra muito boa, um lugar muito bonito, né? As mulheres do Nordeste estão aí, né? E os meus pais vieram de uma família muito pobre, com muita dificuldade, vieram para Goiás, para o interior de Goiás, e começou a trabalhar ali. O meu pai, com aquele sonho de ser alguém na vida, começou a ser auxiliar de pedreiro e começou a prosperar muito na vida dele, porque todo o recurso que ele conseguia, ele comprava lotes, construía barracões e começou, então, bem novo ainda, a mexer com isso. Passado mais ou menos 5 anos, o meu pai se tornou um grande empresário naquela cidade, porque ele virou construtor de casas, passava a vender casas, depois montou um depósito de material de construção. Enfim, o meu pai começou a se dar muito bem. Só que meu pai se esqueceu de algo lindo chamado família. Meu pai começou a atrair a minha mãe com qualquer tipo de mulher que aparecesse. Então, era muito comum para a gente, que era muito nova, ver a minha mãe trancada num quarto, escondida atrás da casa, com muita depressão, chorando bastante. E ela começou a ensinar para nós, desde muito pequenas, que para a tristeza, para a solidão, para a angústia, nós deveríamos nos trancar, nos fechar e chorar e se entregar a uma amiguinha chamada depressão. Desde a minha infância, então, eu comecei a desenvolver depressão, porque eu era a filha do meio, e as pessoas chegavam na nossa casa e elogiavam muito as minhas irmãs, que eram muito bonitas, pareciam com a minha mãe, pareciam com a tia que nós tínhamos, elogiavam o meu irmão, que parecia com o meu pai, e o pessoal perguntava se eu era filha da família, né? Eu era muito estranha, muito diferente. E eu comecei, então, a ter a síndrome de patinho feio. E comecei a ter depressão desde a minha infância. Primeiro, eu não tinha esperança de me casar com alguém, porque eu, de fato, era uma menina desprovida de beleza. Depois, eu via que a minha mãe sempre falava que casamento era uma instituição falida, que homens só usavam as mulheres para cozinhar, lavar e passar e aproveitar delas à noite. E ela dizia, olha, trabalhe, seja alguém na vida, mas não case. E esse foi o sentimento que eu cresci desde a minha infância. 14 anos de idade, eu já estava sempre com depressão. Quando eu entrei para a pré-adolescência, eu tentei suicídio 3 vezes, porque eu tinha vontade de ir para o céu. Porque me falavam que existia alguém que gostava de crianças, chamada Jesus, e que ele amava a nossa vida. Então, eu pensava que lá realmente era bom, então eu queria morrer e tirar a minha vida e morar no céu. 14 anos de idade, sem nunca ter recebido nenhum elogio, crescendo naquela vida difícil, muito alta, muito magra, tive também solitária na minha infância, o que me fez ser mais desajeitada ainda. Eu saí da escola e chegando numa loja de tecidos de amigo nosso, tinha um senhor lá que se identificou a mim como um olheiro, perguntou se eu sabia o que era um olheiro. Eu falei, moço, eu sei o que é oculista, oftalmologista, né? Criança fala errado às vezes, mas olheiro eu nunca ouvi falar. Ele falou, são homens que escolhem moças para serem modelos, né? E eu pensei que as minhas irmãs tinham passado por ali, porque, de fato, as minhas irmãs eram simpáticas. Ele me perguntou a idade, eu falei, e perguntou se podia falar com meu pai. Eu falei, bom, então agora eu vou ser feliz, porque nunca tive projeto na minha vida, e agora imagina ser convidada para ser Miss. Levei aquele homem no meu pai, aquele homem falou com meu pai, conversou, eu lembro que meu pai ainda olhou para ele e falou assim, olha, ela não ganha mesmo, ela anda com o bracinho torto, né? É meio desengonçada, né? Explicou aquele jeito. As minhas irmãs entraram e falaram assim, e a gente, né? A gente pode participar? O moço olhou e falou, elas não têm altura, não tem jeito, só pode essa moça aí, mas a gente treina ela. O certo é que meu pai, com muita insistência, meu pai deixou, e eles começaram a me treinar para me ser modelo. Eu lembro que eles quebraram um pedaço de uma vassoura e mandavam eu andar com a vassoura nas costas. Eu andava toda ereta, né? Mandava eu andar batendo um joelho no outro, e assim eu fazia para andar toda exibida. E eu aprendi, eu descobri que se eu ganhasse para Miss, eu deveria ser feliz. Talvez acabasse a depressão da minha vida.
E eu me lembro que teve o primeiro concurso, depois de 3 meses de preparo, eu fui para aquele concurso e eu tinha uma biblinha bem pequenininha que davam na escola, para mim, para as crianças, né? Levei aquela biblinha, ajoelhei no banheiro e falei, Jesus, aquele lá do Madeiro, deixa eu ganhar esse desfile hoje, que eu prometo para o senhor que eu leio o livro de Provérbios na Bíblia. E eu ganhei o desfile, corri para casa e fui pagar o meu voto. Lendo o livro de Provérbios, eu li uma frasezinha que está escrito lá, depois você confere, que a palavra de Deus era mais doce que o mel. Acabei de ler aquele livro, paguei meu voto, está tudo bem, né? Quando a gente entra para essa carreira, é desfile de Miss, é garota não sei o quê, né? Garota pecuária, garota Amazonas, né? Aí você faz publicidade, tudo isso. E as portas da carreira abriu muito rápido para mim. E eu comecei a fazer, então, outro concurso logo, e eu descobri que eu tinha um caminho, que eu tinha que falar com Jesus, que Jesus escutava a oração. No segundo desfile, era um desfile assim, mais ousado, eu corri para o banheiro e fiz outro voto. Falei, Jesus, olha eu aqui de novo. Se eu ganhar, eu prometo para o senhor que eu li aquele livro chamado Eclesiastes, lá na Bíblia. Primeiro lugar, corri para casa, paguei o meu voto, e eu li um versículo lá interessante demais, que dizia o seguinte, que há tempo para tudo, há tempo de a gente ser triste, há tempo de a gente ser feliz, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E lendo aquela frase, eu comecei a chorar, e eu disse, Jesus, quando chega na minha vida o tempo de sorrir? Porque eu tenho tudo que uma moça quis, sempre quis, já sou Miss, fazia muita publicidade, saía capa de revista, outdoor, qualquer rapaz que eu quisesse namorar, era só mandar avisar que vinha namorava comigo, né? Eu tinha tudo que uma moça queria, mas eu não era feliz. Nessa época eu trabalhava na Caixa Econômica Federal também. Aí eu me lembro que teve um concurso mais ousado na nossa capital, era o Garota Grand Prix Internacional. A moça que ganhasse faria um contrato com a Vogue americana. E até então eu ainda tinha depressão. E eu pensei, se eu ganhar esse e for trabalhar fazendo um contrato com a Vogue nos Estados Unidos, eu vou ser feliz. Naquele dia, então, eu fui e fiz o voto mais ousado da minha vida. Eu falei, Jesus, se eu ganhar hoje, eu leio de Mateus a Apocalipse inteirinho, né? Na hora que terminou o desfile, eu ganhei novamente. Pensei que realmente agora eu seria feliz. Fui para casa, pagaram o meu voto. E eu me lembro que naquele dia, quando eu saí daquele hotel, na hora que terminou o desfile, um homem corria atrás de mim e gritava o meu nome meio enrolado, né? Ele era um gringo. Quando aquele homem gritou o meu nome, eu lembrei do meu pai, que fazia a minha mãe infeliz. E eu comecei a perceber que para crescer nessa carreira, eu teria que vender o meu corpo. Eu teria que fazer o que meu pai fazia com a minha mãe, com outros lares. E aquele tipo de vida eu não queria para mim. Mas lendo o voto, pagando o meu voto, lendo o Novo Testamento, eu me apaixonei no Jesus que morreu e ressuscitou pela minha vida. No Jesus que se preocupava principalmente com mulheres feridas, com mulheres que têm problemas, com mulheres que não têm saída na vida. Eu me apaixonei de tal maneira naquele Jesus e resolvi colocar a minha vida à disposição daquele Jesus, para Ele fazer o que fosse possível e melhor na minha vida. Durante 3 meses eu permaneci fiel, caminhando com Jesus, cantando, louvando a Deus. Meu pai, então, começa a perceber que a Ângela tinha ficado muito feliz de uma hora para outra e que eu não estava tão à frente da minha carreira mais. Meu pai começa a me seguir. Quando ele descobriu que eu havia abandonado a minha carreira por preferir caminhar com Jesus, o meu pai começa a me bater porque eu tinha caminhado com Jesus. Durante 3 anos, minhas queridas, a minha mãe não falou comigo. A minha mãe parou de falar comigo simplesmente pelo fato que eu estava apaixonada por Jesus e queria caminhar com Cristo. E a minha mãe começou a dizer para mim que eu ia perder um filho igualzinho ela havia me perdido para Deus. Eu falei, mãe, a senhora não me perdeu para Deus. Eu tentei tirar a minha vida. Falar para minha mãe e para o meu pai, e eles falavam, te preferia morta do que caminhando com Deus e abandonando uma profissão tão grande pela sua frente. Eu trabalhava no banco, fui mandada embora porque o amigo do meu pai havia me colocado no banco, por influência do meu pai. Filha de empresária, pediu meu pai para trabalhar nas empresas dele, e ele falou, olha, você se optou por Deus, então que esse Deus mude a sua vida e a sua história. E essa frase marcou a minha vida, que Deus mudasse a minha história. Eu queria fazer psicologia, a minha irmã tinha feito doutorado na Itália. Eu falei, mãe, pai, eu posso fazer psicologia? Meu pai falou, já te disse que o seu Deus mude a sua vida. Eu não te dou roupa, eu não te dou calçado, eu não faço nada por você e nem pago faculdade por você. Que esse Deus mude a sua história. E eu continuei caminhando. Nesse intervalo, não dá tempo de contar, o nosso período é meio curto. O meu pai, literalmente, um dia me enforcou tentando me matar, porque eu estava lendo a Bíblia e cantando sobre Jesus.
Passei momentos muito difíceis na minha vida, do dia que eu converti, aceitei Jesus com 17 anos até 21 anos de idade. Mas sempre fui fiel, por algo muito interessante. Porque eu descobri naquela época que, sendo quem eu não era feliz. Me tiraram o emprego bom que eu tinha, os carros do meu pai eu não podia dirigir mais, o amor da minha família me foi renegado pelo fato de apaixonar em Jesus. Eu não tinha mais o cartão de crédito, que eu podia comprar várias coisas, mas eu descobri que felicidade não se compra com cartão de crédito. Não se compra morando em mansão, não se compra andando com o carro do ano. Eu descobri que felicidade se encontra, é dado de presente, aquele que deixa Jesus morar no seu coração e na sua vida. 21 anos de idade eu me caso com um rapaz que era um pequeno empresário da cidade, que tem uma história muito linda também. E os meus pais foram no meu casamento para não ficar feio para a sociedade, porque até então eles também não conversavam comigo ainda, pelo fato de eu ter me apaixonado em Jesus. Meu casamento, então, meus pais foram. 1 ano de casada, eu fico grávida e tive um aborto de 3 meses. Passa um tempo, fico grávida de novo, outro aborto eu tive. Descobriu que eu tinha falta de progesterona e que não conseguia engravidar, nem segurar gestação alguma sem remédio para engravidar. Então, eu tomo remédio, fico grávida novamente, e com 8 meses de gestação, justamente no dia que eu completo 24 anos de idade, nasce a minha primeira filha, Letícia, branquinha dos olhos azuis como o pai, linda. A minha mãe ainda era muito longe de mim, os meus pais não se aproximavam de mim pelo fato de eu estar apaixonada em Deus. E eu me lembro que a minha mãe, então, foi ao hospital porque era a primeira neta que havia chegado na casa. E neto quebranta muito o coração dos nossos avós, dos pais, né? Mamãe foi no hospital e eu me lembro que eu pensei assim, que coisa boa, que bom que a minha mãe veio aqui agora me ver a netinha, né? E eu lembro que quando a minha mãe chegou, passados uns 10 minutos, pediram a minha menina, a enfermeira me pediu a neném para dar banho na neném e me devolver para me ter alta. A minha mãe, então, sai do quarto, chama a minha mãe, entrega a neném, passa um pouquinho, a minha mãe sai do quarto, chamaram também meu marido, e eu fiquei sozinha. E eu ainda falei assim para Deus, que bom que nada teve que acontecer, porque a minha mãe agora voltou a falar comigo. E ela simplesmente se negava a falar comigo. E eu me lembro que naquele momento, então, entra no meu quarto a chefe da pediatria do Hospital da Mulher em Goiânia. Aquela chefe da pediatria começou a acalentar as minhas mãos, como ia me dar alguma notícia. Ela disse, mãezinha, acabou de acontecer uma fatalidade. A sua filha acabou de cair do braço da enfermeira e veio a óbito. Minha primeira filha caiu do braço da enfermeira e veio a óbito. É muito fácil você levar um bebê para casa, mas você levar um caixão é muito difícil, minha querida. Mas eu queria fazer um parêntese aqui e dizer o seguinte, lembra que a minha mãe me falava que eu ia perder um filho como ela havia me perdido para Deus? E eu fazia uma oração que Deus fizesse o que fosse preciso para encontrar o coração da minha família e se revelar a eles. A minha mãe não falava comigo, isso me doía muito. Quando então eu recebo a notícia, a minha mãe já havia recebido a notícia na porta do hospital. A minha mãe sobe as escadarias do hospital, entra no quarto e começa a gritar, filha, me perdoa. Filha, eu queria que você tivesse perdido um filho para as drogas, para o mundo lá fora, mas não nessa fatalidade. A minha mãe começa a abraçar as minhas pernas, beijar as minhas pernas. Mas foi a primeira vez que eu vi a minha mãe dizer que me amava. Foi a primeira vez que ela me deu colo. Foi a primeira vez que a minha mãe teve tempo de dizer que eu era especial e importante para ela. Foi a primeira vez que ela pôde ouvir porque eu havia escolhido caminhar com Jesus. E houve, então, ali um momento de restauração, de perdão entre eu e minha mãe. Os meus pais voltaram a falar comigo. Eu mandei fazer um exame do corpo da minha filha, porque eu já tinha tido alguns abortos. 30 dias depois, chegou o laudo do exame, eu descobri que a minha filha havia nascido sem cálcio e sem glicose. A Letícia jamais iria andar e teria convulsões simultâneas. E a minha médica fala para mim, adota um filho, porque você não pode mais ser mãe. Mesmo com os remédios, sua filha veio com problema. E eu disse que eu acreditava num Deus capaz de mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa sorte. 1 ano depois, eu dei à luz a uma criança linda, perfeita e sadia, chamada Angélica. Faz 11 anos, mês que vem. 3 anos depois, dei à luz a Annelise, tem 8 anos hoje. Mais 3 anos, dei à luz ao Cirino Júnior. Todos perfeitos e sadios. Se eu acabasse aqui a minha história, você já poderia dizer que esse Deus é maravilhoso. Eu fui impedida de fazer faculdade porque eu apaixonei em Jesus.
Eu lembro que eu escutava uma frase muito comum, que eu ia casar com um pé rapado e com Zé Ninguém, com um homem sem futuro, porque não existiam pessoas prósperas no meio que eu convivia. Me casei com meu esposo, ele era um pequeno empresário de fato. Veio o Plano Real naquela época, os meus pais perderam tudo. A minha irmã, que doutorou na Itália, foi trabalhar, não deu conta de exercer a profissão dela. Os meus irmãos todos ficaram desestruturados. E Deus levanta o meu marido com grande prosperidade. Deus começou a honrar um rapaz que até hoje tem a 4ª série colegial e é considerado o maior empresário no ramo de carro no estado de Goiás. Deus começou a honrar o meu esposo de uma forma sobrenatural. Eu que não tive como me formar, fazer o meu curso superior, comecei então a pedir a Deus que me ensinasse a mexer com o nosso ramo de atividade. Então comecei a trabalhar com carro com meu marido. Hoje nós temos um grupo de 4 empresas de carro. Temos uma fábrica que eu desenho, sonho com os modelos das roupas, acordo e desenho e fabrico, tem uma grife com meu nome. Né? E como se não bastasse, comecei a fazer programa de televisão falando de Deus, falando de como sai de crise, falando de como superamos os momentos difíceis da vida. E aí, autodidata ainda, Deus achou que não estava bom, me fez virar escritora. Tenho 35 livros escritos, 7 deles editados, né? E sou presidente também de uma ONG chamada Mulheres que Fazem a Diferença. Eu pude entender algo na minha vida, que quando a gente acha que a gente não é ninguém, e que não tem como mais resolver a nossa história, existe um Deus capaz de fazer um milagre na sua vida. Existe um Deus capaz de mudar toda a sua história. Para terminar, os meus pais, quando perderam tudo, vieram trabalhar para nós. Meu pai trabalhou como meu motorista há muito tempo, agora eu dei um caminhão para ele trabalhar na cidade do interior, cuidando de frete. A minha mãe é a chefe da minha fábrica. Os meus irmãos, um tempo, trabalharam conosco. Todos eles vieram trabalhar conosco. Deus, meu pai, um dia chorando, me disse, um dia eu te disse que Deus mudasse a sua história, mas eu não imaginava que eu fazia parte dela. E eu quero dizer uma frase para você, dentro do nosso tema. A pessoa que é covarde, ela não tenta fazer nada na vida. O fracassado, ele não termina, e o vencedor não desiste. Você nasceu para vencer. Eu gostaria de convidar agora a senhora Yon Risson, empresária no ramo de confecção, que vai dar mais um testemunho. Bem, em 2006, eu acordei com um pressentimento desagradável. Eu tive um sonho horroroso. Caíram ratões enormes de nuvens negras, entraram na minha roupa, roçando na minha pele, e eu gritando, tirei um por um, e um deles me mordeu aqui no dedo esquerdo. 2 gotas de sangue. E eu disse, são horrorosos, só morde isso. Eu vou tomar comprimidos aí da farmácia. Acordei, mas passei o dia todo incomodada. Para o meu espanto, na noite seguinte, tive um sonho similar. Estava lavando a louça, veio uma mosca preta gigante voando na minha cabeça, mijou, soltou milhares de ovos pretos no meu braço esquerdo. Lavei rápido com água limpa da torneira e tinha um mata-mosca spray. Eu borrifei, levei até a porta e expulsei-a de casa. Acordei, associando 2 sonhos seguidos parecidos, percebi uma alerta de agressão física no meu lado esquerdo. Naquele dia estava marcada uma consulta ginecologista para uma possível retirada de uma bolha de água em meu útero, já no tamanho de uma melancia. Não doía nada. E durante a consulta, descobrimos um nódulo pequeno no meu seio esquerdo. Fizemos biópsia e eis o chocante resultado. Eu estava com tumor maligno de mama de já 8 anos. Mesmo tirando o tumor, por ser maligno, reapareceria em meu corpo em 2 a 5 anos, e para a medida preventiva eu teria que ser submetida a um tratamento de quimioterapia de 6 a 12 meses, que apenas prolongaria a minha vida de 10 a 15 anos. Não chorei, tive paz interna, porque há muito eu recebera Jesus, Filho de Deus, como Senhor da minha vida. Eu tinha certeza que Ele faria alguma coisa, visualizava até milagres através desta adversidade. Mas eu tinha que achar rápido um cirurgião que era mais famoso lá, que é um judeu americano. Eu pedi para que ele me operasse em 1 semana. Eu tinha que esperar por 3 meses. Não me desanimei, desci do prédio, confiante que Deus tinha outros planos. Chegou meu carro e estava saindo,
Meu celular tocou. Era a secretária do cirurgião. Ei, senhora está muito longe, dá para voltar rápido? Porque era uma sexta-feira já no fim do expediente. Se eu já estivesse no caminho da casa, seria muito complicado retornar. Não, eu ainda estou na garagem. Ela deu um grito de alegria, porque alguém acabara de cancelar uma cirurgia para segunda-feira cedinho. Subi correndo. O médico estava radiante, falou: olha, você não imagina quantas pessoas me pedem essa vaga de cancelamento. Todas pedem, mas me deu vontade de dar esse lugar para você. Assim, eu fui operada em 3 dias, ao invés de 3 meses, pelo melhor cirurgião da Califórnia. Bem, tiraram meu tumor de 1,5 centímetro. E para nossa indignação, eu já estava com gânglios afetados aqui debaixo do braço, que é o primeiro lugar que vai. Então, ele faz um corte para tirar o tumor e outro corte aqui. Então, já estava com câncer transmitido. Tiveram que marcar uma outra cirurgião para tirar mais gânglios no mesmo lugar, para averiguar a real dimensão da transmissão, para prescrever as sessões de quimioterapia. Eu conversei com Deus de coração aberto. Falei dos meus temores, receios. Pedi para que Ele me revelasse em que coisas da minha vida deveriam ser diferentes, mudadas. Chorei pelos meus erros, minhas fraquezas. Ainda sendo materialista, buscando o meu conforto, propensa ao orgulho e egoísmo que não vão embora numa profunda escavação do meu eu. Eu vi minha espiritualidade turva, entulhada lá no centro. E percebi que eu tinha que perdoar pessoas que me prejudicaram e me magoaram. Perdoar é um método de libertar a mim mesma. Perdão cura, sara enfermidades. De repente, eu me senti como se tivesse saído de um longo túnel escuro, saindo para uma claridade deslumbrante. Expulsar a doença de meu corpo era questão de segundos. Me senti em paz, sempre obtivera a resposta de Deus com a paz obtida. Aí eu fui operada pela segunda vez, com um corte muito maior. Esperei 1 semana para resultado. No último dia, de repente eu me lembrei do final dos 2 sonhos, que pareciam conter significados. Fui tomada de novo com uma paz incrível, maravilhosa. Será que Deus vai me realizar outro milagre? Cheguei no hospital, o médico entrou com um envelope lacrado, abriu na minha frente, ficou mudo, lendo, relendo. Estranho, tirei 12 gânglios, que são muitos para uma pequena pessoa como você, mas deu tudo negativo. Não há transmissão, sumiu tudo, sumiu tudo. E a segunda folha. A segunda folha era surpreendente. Quando o médico viu minha teimosia em negar a quimioterapia, que seria um suicídio para quem teve um câncer maligno, ele me disse: só há um único tipo de organismo raríssimo, 1 em milhares, que pode ser tratado apenas com comprimidos, 1 por dia por alguns anos, que é ERPR positivo, ou seja, estrógeno e progesterona receptor atuante. Após eu ter tido essa informação, eu, meu marido, meus filhos, todos os dias nós ordenávamos para mim mesma, que eu era ERPR positivo pelo poder de Deus e que eu não precisaria fazer quimioterapia todos os dias. E a segunda folha continha essa informação: eu sou ERPR positivo. Você está surpresa? Eu não, Deus é poderoso. E coisa mais incrível ainda, então ele me passou a receita. Quando eu vi o nome, eu já estava tomando esse remédio há 3 meses antes, quando descobriram em mim o risco de correr uma osteoporose. Quando eu disse para o médico, aí ele ficou boquiaberto mesmo, surpreso. Como você sabia do nome do remédio? Não, eu não sei de nada. Eu sei. Originalmente, esse remédio é para a prevenção da osteoporose, mas descobriram anos atrás que o melhor remédio em substituição à quimioterapia, quando o caso é ERPR positivo, Deus me protegeu de antemão para que não alastrassem meu corpo, porque era justamente quando começou o tumor crescer.
Aí eu lembrei de repente que foi Deus que mostrou os 2 sonhos. As 2 gotas de sangue eram 2 operações. Deus fez eu dizer pela boca, vou tomar comprimidos comuns da farmácia. Os ovos da mosca derramados no meu corpo é o câncer transmitido. A lavagem com água limpa é a cura da transmissão pelo poder de Deus. O spray é a arma que Deus me deu para expulsar toda a enfermidade de meu corpo que eu expulsei de casa. Porque quando eu voltei para checar para tirar a bolha de água, também havia subido completamente. Os osteoporose também eu tinha saído completamente do risco. Porque Deus trabalha por completo, 100%. Ele concede favor e honra aos que o buscam. Ele ajuda, acude aos que têm fé nele. Quando eu me dispus a ter um coração limpo e pedi para Ele que me mostrasse os meus erros e me arrependi profundamente deles, Ele pôde me dar a cura do câncer maligno de mama, da bolha de água no útero e da osteoporose. Eu tenho ossos fortes e sadios hoje. O que eu divido com você é que Deus é infinitamente poderoso. Ele faz além do que nós pedimos e pensamos. Basta apenas crer, ter o coração aberto e receber o dele, o mais e o melhor. Eu sou uma prova viva do amor dele. Incentivo você, encorajo você, estimulo você a ser também.